Vida Longa CBN. Muito bem, gente. E vida longa não passa só por questões de saúde, né? Alimentação, exercícios físicos, estética, né? Vontades específicas. Passa também pelo respeito que as pessoas devem ter desde cedo e principalmente enquanto idosos, para que ele seja valorizado, para que ele tenha seus direitos também protegidos. Temos o Estatuto do Idoso. Ele foi rebatizado, inclusive, para Estatuto da Pessoa Idosa. O que ele rege? Quais são os direitos? O que fala nesse Estatuto da Pessoa Idosa? É o que a gente vai conversar agora com a Patrícia Novaes Calmon, ela que é advogada, mestre em Direito pela UFES, presidente da Comissão do Idoso do Instituto Brasileiro de Direito da Família, aceitou o nosso convite, está conosco nesta manhã de sábado aqui na CBN Vitória. Patrícia, bom dia. Olá, Patrícia, bom dia. Que felicidade estar aqui com você. Olha, o prazer é todo nosso, viu, para falar de uma coisa tão importante que é o direito da pessoa idosa. Primeiro, vamos começar com essa mudança do nome. Era Estatuto do Idoso, passou para o Estatuto da Pessoa Idosa. Por que essa mudança? Então, essa mudança, Patrícia, teve um papel muito importante, porque nós sabemos que os nomes importam. E se antes a gente falava muito de idoso, hoje a gente quer trazer uma nova perspectiva para esse segmento social. E por isso, agregar uma subjetividade, agregar essa questão da pessoa idosa é muito interessante. Além disso, essa mudança de nomenclatura, que não é só o nome do estatuto, que agora passa a chamar Estatuto da Pessoa Idosa, mas também essa mudança legislativa que alterou toda a lei para mudar onde tinha idoso, para agora colocar pessoa idosa, teve muito sentido também no contexto em que a gente sabe em que há um predomínio das mulheres na população idosa. Então, por que, se a gente sabe que tem o predomínio das mulheres, por que ainda a gente fala idoso, no sentido do masculino? Uhum. E mais do que isso, Patrícia, hoje nós também temos que reconhecer toda a gama desse segmento social, toda a gama de pessoas inseridas, inclusive para poder inserir também a população LGBTQIA+. Então, por isso, essa mudança de nomenclatura foi muito importante. Mas vai além, Patrícia, porque para a mudança do nome, a gente também tem que trazer uma mudança de olhar. E quando estamos falando da pessoa idosa e desse segmento como um todo, o novo olhar é justamente propiciar uma maior autonomia a essa pessoa, propiciar, de fato, uma oportunização de direitos em máxima potência. E por isso, tirar aqueles estereótipos que a gente tem, em muitos casos, né, que a pessoa idosa ela é uma pessoa muitas vezes dependente, improdutiva. Hoje não mais, né? Hoje a pessoa idosa ela está realmente muito inserida na sociedade. E por isso, então, essa mudança trouxe aí grandes olhares, novos olhares que são imprescindíveis, muito necessários mesmo para a nossa sociedade, não é mesmo? Com certeza, concordo com você. E outra coisa, que as pessoas às vezes a gente ouve, né, na rua, as pessoas comentando, eu já tenho 59 anos, eu já sou um idoso. Eu tenho 62, eu não sou idoso não, idoso é só depois dos 65. Com que idade o Estatuto prevê que a pessoa é idosa? Então, o Estatuto prevê que uma pessoa a partir de 60 anos de idade, ela é considerada idosa. Uhum. Só que esse cenário, né, esse caráter etário que a gente definiu aqui no Brasil, ele não é um caráter universal. Porque, por exemplo, em países desenvolvidos, o critério que eles utilizam lá é 65 anos. Por exemplo, Estados Unidos, Japão, Suíça, lá é 65 anos, a idade para você ser considerado idoso. Desculpa, Aqui Patrícia, Brasil, só para tirar a dúvida, Oi? 65, 65 ou 75? 65. 65, lá, ok. Uhum. Lá em outros países. Aqui no Brasil, 60. Uhum. E, por exemplo, Patrícia, é curioso a gente pensar, porque agora, recentemente, o Tom Cruise, aquele famoso ator americano, ele fez 60 anos de idade. Aí as pessoas podem pensar, nossa, o Tom Cruise já é idoso. Mas não, ele mora nos Estados Unidos, ele vive naquela sociedade e lá, para ser considerado idoso, você tem que ter 65. Aqui no Brasil, ele já seria idoso. Então, eventualmente, se o Tom Cruise, que já tem 60 anos, vem ao Brasil, ele eventualmente poderia usufruir dos direitos da pessoa idosa. Só que lá, nos Estados Unidos, onde ele vive, ele ainda não é. Então, a gente pode perceber que aqui,
Para o Brasil, o nosso critério é 60, e outros países 65, e está tudo bem. Cada sociedade adota o seu critério, e assim a gente vai seguindo. Tem alguns projetos que tentam ampliar. Aqui no Brasil, para ampliar para 65 anos e não mais 60. Mas, assim, eu considero que 60 anos é uma idade boa para o nosso cenário social, que a gente é um país muito dinâmico, complexo, né? Tem pessoas muito pobres, muito ricas, então realmente me parece que esse critério de 60 é o critério razoável para a nossa sociedade. Mas é a minha opinião. Não, eu ia te perguntar exatamente isso, porque são países desenvolvidos, o Brasil não está nesse patamar deles, né? Então existem diferenças sociais se a gente comparar o Brasil com outros países, né? E o brasileiro tende, entre aspas, a ser até um pouco mais sofrido que nações mais evoluídas economicamente, digamos assim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E esse sofrimento, né, esse fato de muitas vezes uma pessoa viver num cenário mais pobre, por exemplo, isso pode fazer com que ela fique mais envelhecida mais cedo. É até o que a gente chama de idade biológica. E hoje a gente até fala de eventualmente ampliar essa tutela, né, da lei para essas pessoas que também são biologicamente idosas, embora ainda não tenham 60 anos. Aquelas que no corpo, né, já tem aí mais de 60, que são pessoas que muitas vezes ficaram aí de sol a sol, né, desde novinho, enfim. E aí chega aí na faixa de 50 anos de idade, já tem aí como se tivesse 70. É verdade. Tem alguns casos que a gente encontra assim. Bom, e quais são os direitos da pessoa idosa? A gente tem tantas perguntas aqui, como, por exemplo, eles têm gratuidade em quê? Por exemplo, transporte, eles precisam pagar impostos? Como é que fica a questão da prioridade deles em relação à saúde? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos começar pela gratuidade, então. Eles têm gratuidade em quais serviços? Então, a própria Constituição, ela autoriza a pessoa idosa com mais de 65 anos o transporte gratuito. Em alguns municípios, tem algumas leis municipais que autorizam para a pessoa acima de 60. Só que a Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante, ela atribuiu essa gratuidade à pessoa idosa com mais de 65. Isso não faz com que seja um direito menor, enfim, né? Muitos municípios autorizam a pessoa com mais de 60. Aí, com isso, ela basta ele mostrar sua certidão de nascimento, né? Enfim, seu documento para demonstrar, fazer prova da idade e pronto. E nesse ponto, além da gratuidade dos transportes, a gente pode perceber que também tem um cenário de prioridade de tramitação judicial. A pessoa com mais de 60 anos, ela vai entrar com uma ação judicial, lá no judiciário mesmo, né? Ela vai poder fazer um requerimento de uma prioridade de tramitação. Aí, com isso, ela vai ter uma rapidez um pouco maior. Para a pessoa com mais de 80 anos, agora, por conta também de uma mudança da lei, a gente tem uma prioridade ainda maior. Então, quando a gente está diante de uma pessoa com mais de 80, ela tem uma prioridade especial em relação àquela que tem de 60 a 80 anos de idade. São chamados os super idosos, ou então quarta idade. Então, nesse ponto, tem também a questão da prioridade de tramitação judicial, e com isso, se essa pessoa ela não tem condições de custear as custas judiciais, as despesas do processo, ela pode também fazer requerimentos de gratuidade da justiça. Né? Então, também tem essa questão. Para além disso, né, a gente pode perceber que, como você mencionou, tem a questão da saúde. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele defere à pessoa idosa com mais de 60 anos uma série de direitos, inclusive a questão relacionada à saúde. A gente sabe, né, nós temos aí o SUS, né, nós temos aí, de fato, hoje em dia, uma gratuidade no cenário da saúde, da Seguridade Social relacionada à saúde em si. E também a gente pode perceber que, eventualmente, uma pessoa idosa ela venha precisar de algum medicamento de alto custo, por exemplo, ela também poderia pleitear, inclusive, a gratuidade que o Estado venha a custear esse medicamento, né? Ela tem que entrar com uma ação judicial para poder requerer que o Estado pague esse medicamento para ela, o que é muito interessante, né? Porque em muitos cenários a gente sabe que existem algumas doenças que têm alguns medicamentos muito caros, alguns tratamentos muito custosos, enfim. Então, com isso, também pode ser que ela venha a buscar por essa gratuidade, inclusive em relação à saúde. Para além disso, Patrícia, tem também um benefício assistencial à pessoa com mais de 65 anos, que é o LOAS. Então, esse benefício, uma pessoa com mais de 65 anos,
que não tenha uma família, que não tenha como se custear, ela pode entrar também e fazer esse requerimento de LOAS, né? Que ela vai vir receber um valor para poder se custear, para poder se manter ali na vida. Só que uma pessoa idosa com mais de 65 anos, nesse caso também do LOAS. Na questão de impostos, a pessoa... Em relação à questão do imposto de renda, pode ser que essa pessoa também venha a ter um limite de isenção. Isso é muito interessante também, porque as pessoas podem não saber. E aí, no imposto de renda, né, ela pode pagar o valor completo, mas a própria lei, que vai sendo alterada, né, anualmente, enfim, né, ela pode estabelecer um limite de isenção do imposto de renda e essa pessoa pode nem vir a pagar, o que é interessante, né? Dependendo do valor que ela recebe, enfim, ela tem esse limite, sim, de isenção. O que é muito interessante, né? Para poder analisar, Patrícia, que falar em direitos da pessoa idosa é falar de algo muito além do que está no Estatuto da Pessoa Idosa. Patrícia. Porque algumas outras leis já têm essas deferências, né? Essas questões. Exatamente. Patrícia, peço para você ficar comigo, a gente só precisa ir para o repórter CBN e a gente volta porque já tem pergunta dos nossos ouvintes aqui. Um minutinho só, pode ser? Pode ser. Vamos lá, então. De volta com o nosso CBN Vitória, estamos falando do Estatuto da Pessoa Idosa no Vida Longa CBN. Patrícia conosco nesta manhã, Patrícia Novaes, ela que é presidente da Comissão do Idoso do Instituto Brasileiro de Direitos da Família, advogada, né, mestre em Direito pela UFES, conosco neste sábado. Patrícia, obrigada por aguardar a Rede CBN. E nessa volta, você comentava antes da Rede CBN que as leis, né, do Estatuto, o Estatuto vai muito além do que a gente imagina ser proteção para a pessoa idosa, né? Falamos sobre imposto, gratuidade, transporte, saúde, outros benefícios que eles estão cobertos pelo Estatuto. E a pergunta geral dos nossos ouvintes aqui também, Patrícia, a gente não pode deixar de falar sobre isso, é a questão da violência contra a pessoa idosa. Sim, a questão da violência também tem que ser debatida, né, Patrícia? Porque em muitos casos a gente pode pode entender, né, que falar em violência é falar em crime. E nem sempre falar em violência, na verdade, é falar em crime. Por exemplo, tem uma forma de violência que hoje a gente fala muito, que é a questão, por exemplo, da infantilização e também da redução da autonomia dessa pessoa, que são formas de violência. Mas a gente não fala sobre isso, né? Porque falar em autonomia é fundamental quando a gente está diante desse segmento. Mas falar também em violência, falar em algo que temos estatísticas a respeito, é falar, por exemplo, de negligência, de abandono, que o abandono sim tem uma previsão, né, de crime mesmo no Código Penal e também até mesmo no Estatuto da Pessoa Idosa. E também outras formas de violência que a gente fala pouquíssimo, né? Porque se a gente fala, por exemplo, da violência física, a gente fala muito pouco também da violência sexual quando a gente está diante da pessoa idosa. Então, realmente, falar em violência é falar em um sentido muito amplo, sendo que, na maioria dos casos, de acordo com as estatísticas, quem é aquela pessoa que viola é o próprio filho. Em mais de 50% dos casos, quem viola os direitos da pessoa idosa a própria família. É o próprio filho, ou filha, né? A família. Isso é muito grave, né? Que a gente pode perceber que falar em violência é falar de um assunto muito importante, é falar de algo que, assim, pode se dar em várias formas, né? Sem dúvidas. Mas a gente precisa conscientizar a família nesse ponto, né? Para que os próprios familiares tenham esse olhar para não violar os direitos da pessoa idosa. Falar em violência é falar em violação de direitos, né? Então, por isso a gente pode falar de algo que vai muito além de crime, porque crime tem algumas previsões legais, né? A gente sabe ali no Código Penal ou outras leis, mas violência são violações de direitos, né? E direitos são muito mais amplos, né? Falar em direitos, né, no plural, é falar de algo muito mais amplo do que falar naquelas previsões expressas ali como crime. Entende, Patrícia? Claro. Onde o idoso pode e deve pedir ajuda, se precisar? Para qualquer uma das questões que a gente contou aqui, mas principalmente para a questão da violência. Então, existe um canal, né, que é o Disque 100, que vale a pena, eventualmente, a pessoa ela se valer desse canal, né, enfim, ligar para o Disque 100 para noticiar de forma anônima, inclusive, alguma forma de violência. E esse Disque 100, ele já é encaminhado para algum promotor de justiça do local, né, de moradia, enfim, daquela pessoa idosa.
Para além disso, a gente tem também o Ministério Público, que ele tem uma função institucional para poder analisar essa questão da pessoa idosa. Tem também os conselhos, eventualmente, né, por exemplo, de assistência social, que a pessoa pode também informar, além da polícia, né? A gente sabe que são muitas formas para a gente poder noticiar violências, mas embora a gente fale de violências, muitas violências são cometidas e a gente não fica sabendo. Né? Então, por isso precisamos mesmo falar sobre essa temática. Quem mais denuncia? O próprio idoso, uma parte da família do idoso ou mesmo vizinhos e pessoas próximas que registram que são testemunhas de uma violência? Então, normalmente a própria pessoa idosa, ela costuma ficar num estado mais de dependência em muitos casos, né? Ela pode não saber que ela está, por exemplo, sendo vítima de algum tipo de violência, embora esteja, né, esse é o grande problema, e normalmente a gente escuta muito falar de notícias que são informadas, né, de violência por outras pessoas, outros membros da família, né, enfim, não aqueles envolvidos naquele núcleo familiar, né, analisado de maneira mais estrita, vizinhos, amigos próximos em alguns casos. Então, assim, em muitos casos, quem notifica esse tipo de violência vai além. Não é nem a pessoa idosa e nem as pessoas daquele núcleo, assim, familiar, analisado em sentido mais estrito. Pessoas que estão próximas, mas não estão inseridas naquele quadro de violência, enfim, né? Pessoas que são, digamos, observadoras, né? Que percebem a situação. Exatamente, que têm contato, mas não estão ali naquele contato direto, naquele contexto que a gente percebe. Patrícia, eu queria agradecer demais a sua participação conosco e vale sempre reforçar, né, que a vida longa, a longevidade do idoso passa por esses direitos também, né, e talvez até principalmente, né? É verdade. Falar em longevidade é falar também da gente conhecer os próprios direitos e mais, Patrícia. É também a gente perceber que falar em direito da pessoa idosa é falar de um direito potencialmente de todos nós. Não só das pessoas atualmente idosas, porque esse direito ele é construído no dia a dia, ele é muito dinâmico. E por isso, quando a gente associa que falar nesse direito é um direito só dos atuais idosos, a gente está restringindo muito. A gente está restringindo o direito de crescer, de se ampliar, para também atender às novas demandas dos futuros idosos. Entende? Claro. Então, é importante a gente falar nesse ponto para os atuais idosos e também para aquelas pessoas que ainda não são idosas. Mas se tudo der certo, elas vão um dia serem idosas. Vão chegar lá. Patrícia, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço imensamente os seus esclarecimentos aqui conosco na CBN Vitória. Já deixo o convite para a nossa conversa em outras oportunidades, viu? Para mim é uma honra, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, bom final de semana. Para você também. Tchau, tchau.